A primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, capítulo de número 7, trata sobre o casamento. A Bíblia diz que você não deve, que Deus abomina o divórcio, que você não deve se divorciar, né? Não deve. É um mandamento, não deve. Mas, vírgula, se isso aconteceu com você, algumas igrejas, pastores, até na igreja católica fala isso, né? É que você não pode ter um segundo casamento. Porque você se separou, você divorciou, você traiu, ou foi por um motivo fútil, e daí, né? Mas eu vou falar uma coisa para você, eu até conversei com a irmã sobre isso ontem. A Bíblia diz assim: não separe o homem aquilo que Deus uniu, aquele que Deus uniu. Mas foi Deus que uniu? Veja como a gente, quando a gente começa a fazer perguntas, a gente chega a alguns questionamentos que não tem resposta. Né? E tem gente aí que vai dizer: meu Deus, pastor, olha o que você está falando, gente. Pensa comigo aqui. A Bíblia diz: aquilo que o homem uniu, que Deus uniu, não separa o homem. Mas quanta gente que casou por conveniência, casou porque foi obrigado, casou por causa disso, casou porque queria fugir de casa, casou porque queria isso, e depois não deu certo e se separou e está sendo condenado até hoje por causa disso. Você já pensou nisso? No Velho Testamento só se casava com primo. Só casava com primo. Não saía da família. E daí casava com primo. Isso é, entendam o seguinte: uma coisa é o que a gente, nós aqui, ocidentais, vivemos, outra coisa é que os orientais vivem. São culturas diferentes. Não, Luciano, não caracteriza. Porque, a não ser, Luciano, que a gente apresente aqui a certidão de casamento de Adão e Eva, daí morar junto sem casar é pecado. Se os pastores que afirmam isso, mostrarem para nós a certidão de casamento de Adão e Eva, cartório. Se os caras mostrar, daí é pecado. Agora, se os caras não mostrar, desde que você tenha uma só companheira, um só companheiro, mesmo que você apenas viva junto com ele, né? Isso é pecado? Não. Não. O que você não pode é estar um dia com um, outro dia com o outro dia com o fulano, outro dia com o ciclano, há um mês separa, vai daí, aí não dá, né? Aí não dá. Entendeu? Mas eu já encontrei pessoas aqui, por exemplo, né, de pessoas que moram juntos com o seu marido há mais de 30 anos e não é casado. E não podia participar da Santa Ceia da sua igreja porque eles não têm certidão de casamento. E o cara, por ser velho e matuto, não quer ir no cartório, não quer casar, e o pastor não tem sabedoria para lidar com a situação. Né? Então, a Bíblia, a palavra casar, né, ela é diferente o simbolismo, né, de lá da Velho Testamento da Bíblia com aqui com o nosso. O nosso casar é no cartório, fazer uma escritura. Lá não tinha essas coisas, irmão. Lá o casamento era uma grande festa, onde o cara enchia a carraspana e depois ele, no final da noite, a mulher ficava lá num determinado lugar da casa, esperando ele, e ele ficava na festa com os amigos, ali bebendo e tal, e aí de noite ele vinha, dormia com ela, consumava com o ato o casamento e já era, irmão. Você acha que lá os caras iam lá, faziam negócio e tal, blá, 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 blá. Desde que abençoados por Deus. Isso é um costume ocidental. O casamento com pastor na igreja, tá? Um costume. Entendeu? Na Bíblia era diferente. É que você entenda isso. Eu não estou dizendo que não precisa. Olha, ver. Que foi, Pia? Desculpa aí, meu amarelo tá meio nervoso. Tô com visita aqui em casa, ele tá meio estresse, né? Então eu não tô dizendo que você não precisa casar, que não é para você casar. Eu não tô dizendo isso. Entendeu? Eu não tô falando isso. Eu tô falando para você que na Bíblia é diferente. Entendeu? A Bíblia é diferente. Porque a cultura era diferente. Entendeu? Eu falo aqui sempre para todo mundo. Eu sou casado com a pastora Shirley faz 33 anos com a mesma pessoa. Casado no cartório. Mas eu, por exemplo, nunca casei com a pastora Shirley no religioso. Eu não fiz isso. E não vejo necessidade. Você entendeu? Não vejo necessidade de fazer isso. Quando eu casei, eu era ímpio, né? Não conhecia Jesus. Eu casei com 18 anos. Para 19, né? Já tinha quase 19. O rei Davi era um adúltero. Claro, ele adulterou com Betseba. Mas foi perdoado. É o que eu falo para você. Né? Você precisa ler a Bíblia,
conhecer a palavra de Deus, né? Para você parar de ser um crente religioso.